Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores segredos para uma redação nota máxima, o famoso segundo parágrafo de desenvolvimento, o D2. Vamos entender direitinho qual a missão dele, como é a estrutura e, claro, como ele funciona na prática para deixar qualquer argumento irrefutável. Bom, a missão do D2 é bem clara. Ele serve para provar o segundo argumento da sua tese. Se o D1 geralmente aponta o dedo para uma falha do Estado, o D2 vira o holofote para o outro lado. Aqui a nossa análise vai fundo na engrenagem social. Ou seja, a gente vai investigar os fatores culturais, históricos, os preconceitos, tudo aquilo que ajuda a explicar por que um problema continua existindo na sociedade. E este aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso plano de voo. Primeiro, a gente entende a missão do D2, depois, a estrutura em 3 blocos. Em seguida, vamos ver essa fórmula funcionando na prática, aí, algumas técnicas para aprofundar o texto e, para fechar, com amarrar tudo e construir um argumento blindado. Vamos começar então pela missão do D2. É fundamental entender que ele não é só mais um parágrafo solto no texto, sabe? Ele tem objetivos muito específicos que dão força, que dão profundidade para a redação inteira. Vamos ver quais são? Olha só que interessante. A gente pode resumir a função do D2 em 3 missões principais. A primeira, conectar e somar. Ele precisa começar se ligando ao que foi dito no D1, adicionando uma nova camada na discussão. A segunda, expor a raiz do problema, ou seja, ir lá no fundo da questão social ou cultural. E a terceira, que é crucial, justificar o retrocesso. É explicar por que essa característica da nossa sociedade acaba virando um obstáculo, um freio para a solução do problema. E isso já nos leva direto para a parte prática, a estrutura de 3 blocos. Pense nela como se fosse uma receita, uma fórmula que funciona sempre para construir um D2 perfeito. Então, o pulo do gato é essa fórmula em 3 passos. Passo 1, a gente começa com um tópico frasal que adiciona uma ideia nova. Passo 2, vem o desdobramento sociológico, que é onde a gente explica o porquê de o problema continuar na sociedade. E para fechar com chave de ouro, o passo 3, a consequência social profunda que isso tudo gera para o país. Teoria é ótimo, né? Mas vamos ver como essa estrutura se comporta na prática, com temas de redação bem diferentes. A grande força dessa fórmula é justamente a versatilidade dela. Para começar, vamos dar uma olhada num parágrafo sobre segurança pública. Aqui, o problema social que a gente vai abordar é a marginalização. Repare bem como o parágrafo já começa com o conectivo de adição AD+. Isso é um sinal luminoso para o corretor, indicando que estamos somando uma nova ideia àquela falha do Estado que já discutimos lá no D1. E logo de cara, apresenta a causa social, a falta de políticas de inclusão, direto ao ponto. Agora vem o segundo passo, o desdobramento sociológico. O texto não fica só na afirmação, ele explica o mecanismo por trás. A ausência do Estado, com cultura e esporte, cria um vácuo de oportunidades. E quem preenche esse vácuo? O crime organizado. Essa é a prova concreta do argumento. É o recheio do nosso parágrafo. E, por fim, a consequência. O parágrafo amarra tudo mostrando o resultado disso para o país. A violência não é mais um fato isolado. Ela passa a ser vista como reflexo de uma falha estrutural da nossa sociedade. Uma falha que nega a dignidade e que, no fim das contas, afeta todo mundo com a insegurança coletiva. Certo, agora vamos pegar essa mesmíssima estrutura de 3 passos e aplicar a um tema totalmente diferente: tecnologia e a manipulação por algoritmos. Vamos ver se funciona. Seguindo a fórmula risca, o parágrafo começa com outro sim, outro conectivo de soma e já apresenta a questão social central, a falta de um letramento digital crítico. É isso que nos deixa vulneráveis diante do controle dos nossos dados. A tese do parágrafo está aí, clara e direta. E aqui vem a explicação, o detalhamento do mecanismo social. O texto mostra como os algoritmos funcionam na prática, nos prendendo em bolhas de informação que só confirmam o que a gente já pensa. Isso impede o diálogo com quem pensa diferente. De novo, é a prova do argumento. E a conclusão é poderosa. Ela mostra o impacto final dessa dinâmica toda. Uma ameaça direta à nossa capacidade de pensar de forma autônoma, de forma independente. Nesse contexto, a tecnologia, que deveria ser sinônimo de avanço, é apresentada como uma força que pode, na verdade, gerar retrocesso. Forte, né? Muito bem, agora que a estrutura já está clara, vamos falar de técnicas de aprofundamento. Porque ter uma boa estrutura é essencial, mas a escolha das palavras certas é o que transforma um texto bom em um texto excelente. Esse slide aqui é praticamente uma caixa de ferramentas. Veja bem,
Em vez de usar palavras mais comuns, como causa ou confirma, a gente pode optar por sinônimos de alto nível, como catalisador ou ratifica. Trocar um simples problema por fator de reprocesso mostra uma capacidade de análise muito mais crítica e sofisticada. Agora, vamos dar um passo para trás e enxergar a imagem completa. Ver como os parágrafos D1 e D2, juntos, trabalham em equipe para criar uma argumentação que é, ao mesmo tempo, completa e muito convincente. Então, o ponto crucial é pensar nessa combinação poderosa. No D1, a gente prova a falha do Estado. No D2, a gente prova a falha da sociedade. Quando a gente soma essas duas análises, o que a gente entrega é um argumento completo, que ataca o problema por todos os lados. O texto fica robusto, praticamente inquestionável. E isso nos deixa com uma reflexão final para levar daqui. É exatamente essa abordagem dupla que investiga tanto as responsabilidades do governo quanto as da sociedade, que separa uma redação comum de uma redação que demonstra um pensamento crítico de verdade. É essa estratégia que constrói um argumento que não é apenas bom, mas verdadeiramente irrefutável.